Bom, e aí pessoal, beleza? Aqui quem fala novamente com vocês aqui é o professor Fernando Luminati Lotti. E eu vou hoje explicar, eu sei que meu canal ele é exclusivo de Corel e Photoshop, mas devido ao fato de eu ser professor, então eu também trabalho na parte do Office. E muitos alunos meus acabam tendo dúvidas com relação ao Excel, principalmente na parte do se. A função se, ela é uma função que trabalha com desvios condicionais. Eu vou tentar explicar para vocês hoje de uma forma bem simplificada de como é que funciona essa fórmula se. Junto com a se nós temos algumas, por exemplo, se erro, e, ou, e eu vou estar mostrando para vocês, né, um pouco mais da se e ou agora nesse tutorial. Eu espero que ele não fique muito longo, tá? Eu espero a gente pegar e fazer um tutorial mais leve para vocês entenderem. Bom, então vamos lá. Eu vou trabalhar com suposições e a fórmula se ela pode ser usada tanto com uma fórmula tendo uma pergunta. Detalhe, ela sempre tem que ter um teste lógico. Como assim ela tem que ter um teste lógico? Imagina, por exemplo, eu colocar assim, 5 é maior que 7, correto? A minha questão lógica, ela é isso aqui. Então, eu vou trabalhar com o quê? Com a seguinte questão. Se for verdadeiro, se 5 for maior que 7, no caso, ele vai me dar uma resposta verdadeira. Se 5 for menor que 7, ele vai me dar uma resposta falsa. Mas dá pra gente trabalhar também com fórmula. Por exemplo, eu posso colocar, exemplo, a soma de, vamos supor, A1 até A10, são suposições, tá? For maior que 50, ok? Então, tá vendo? Ó, eu tenho testes lógicos. Os meus testes lógicos, eles sempre é uma pergunta. Por exemplo, tal coisa é maior que tal coisa, é menor que tal coisa, é igual a tal coisa, é diferente, ela é maior, igual, menor, igual. Então, ela sempre tem esses operadores lógicos. Ela tem que ter o operador lógico, correto? Então, com ela eu posso trabalhar com afirmações, por exemplo, 5 é maior que 7. Eu posso trabalhar com uma fórmula, a soma de A1 até A10 é maior que 50, ou maior que 60, ou menor ou igual a 60, por exemplo. E eu posso também colocar as referências sendo iguais a números ou textos. Vocês têm que se lembrar que o Excel não aceita texto. Quando você vai colocar um texto dentro de uma fórmula, você tem que colocar obrigatoriamente aspas. Então vai ficar, por exemplo, eu vou montar sem colocar o igual, dando um espaço para poder aparecer, né? Então eu vou colocar exemplo. Se a célula, vamos supor, B1 for igual, aí eu vou colocar um texto, certo? Vamos supor que ele no B1 tivesse um texto. B1 for igual a, vamos pegar meu nome, vai, Fernando, certo? For igual a Fernando. Então, nota que eu tenho um teste lógico. Eu perguntei o que? Se B1 for igual a Fernando, correto? Então, isso é um teste lógico, beleza? Bom, então eu vou apagar aqui e eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho mais fácil. Vamos supor, por exemplo, eu vou tentar explicar para vocês o conceito que eu trabalho com meus alunos com relação às aulas. Por exemplo, eu tenho três notas. Então eu tenho a prova prática, a prova teórica e o conceito. E se o aluno tiver acima de três faltas, então eu retiro a média e subtraio um ponto dele, certo? Então vamos pegar aqui, vamos colocar nomes fictícios aqui. Lembrando para vocês, tá? Que essa videoaula aqui quem pediu foi meu aluno Maicon, Maicon Bennington. Ele ele já formou, mas ele ficou com dúvidas com relação à Fórmula 5. Inclusive, ele me chamou no WhatsApp e falou que ele teve algumas dúvidas que ficaram para trás. Então, essa videoaula, claro, é dedicada para ele e para todos que estão acompanhando o meu canal. Lembrando que eu estou fugindo um pouquinho do foco do canal, ok? Bom, então, vamos lá. Eu vou pegar aqui então o nome do Maicon, por exemplo. Vou colocar aqui o Maicon mesmo. Vou colocar o Fernando. Vou colocar o Paulo. Vou colocar, sei lá, Alice. Vou colocar a Joana. Vou colocar a Maria. Tá. Então esses aqui são meus alunos,
certo? Vou inserir uma linhazinha aqui que eu esqueci. Já é, ok. Então, supondo que esse aqui fosse o nome dos meus alunos. Então, eu tenho a nota do trabalho, nota teórica, que é nota teórica, tenho a nota prática, tenho a nota de conceito, e vou ter o número de faltas. Aí eu tenho a minha média e eu tenho a minha situação. Legal. Bom, vou quebrar aqui meus textos só para ficar mais fácil aqui, mais bonitinho, né? Facilitar para vocês verem aí. Colocar um bordinho aqui para ficar mais bacaninha para separar. Ok. Então vamos supor, por exemplo, que esses alunos meus, eles fizeram as provas e eles tiraram, por exemplo, 8, 8, 7 e teve 4 faltas. Então, esse aqui teve... Nossa, esqueci, eu errei meu nome, cara, desculpa. Foi a pressa aqui de digitar esse trem aqui. Tá. Então, eu coloquei aqui 9, 5, 4 e teve 0 faltas. Tá. O Paulo teve 4, 6 e 7 e teve 5 faltas aí durante o nosso trabalho. A Alice teve 5, 8 e 8 e teve 2 faltas. A Joana, ela teve 4, 6, 6 e 5 faltas. Beleza? E a Maria teve 5, 8 e 9 e teve uma falta. Tá. Se eu trabalhasse apenas com a média, mas vocês têm que se lembrar que eu tenho uma condição, ou seja, se o meu aluno teve um número maior do que 3 faltas dentro da matéria, ele vai subtrair um ponto. Tá? Mas nesse meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês primeiramente apenas a questão média. Como que ficaria a questão média? Ela ficaria da seguinte forma: eu tenho que colocar sempre o igual. Para que o igual? O igual, ele é para que o Excel reconheça que é uma fórmula. Então eu colocaria igual, média, não preciso do acento, desses aqui, 8, 8 e 7, que são as notas. Notem que eu não peguei as faltas, certo? Então, essa aqui seria a minha média do meu aluno. Beleza, então puxei. Eu teria aqui 7,6 tal, 6, 5, 7, 5 e 7. Tá, beleza, então. Só que eu trabalho com condições, certo? Quais seriam as minhas condições? Caso o aluno tenha maior do que 3 faltas aqui, será subtraído um ponto da média dele. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês verem melhor o que acontece aqui dentro. Vou aumentar um pouquinho aqui, só para vocês verem a fórmula como ficaria. Bom, então eu vou colocar o igual, para que o Excel reconheça que é uma fórmula. Vou colocar o nome da minha fórmula, que é o se, abro parênteses. Então, nota que apareceu aqui, ó, se o teste lógico. Qual que é meu teste lógico? Eu preciso perguntar para ele se a minha referência de falta ela é maior do que 3. Nesse caso, é maior ou igual a 3. Porque nesse caso, eu estou trabalhando com a condição de que é maior do que 3. Se for, ele vai me dar um valor. Se não for, ele vai me dar outra coisa. Então, vou perguntar se a minha referência, que no caso ficou como E2, for maior ou igual, quanto que é minha referência? Ou, perdão, quanto que é meu conceito? 3. Então, se esse número que tiver aqui for maior do que 3, beleza, já fiz o meu teste lógico. O que acontece? Eu vou colocar o ponto e vírgula para fazer a separação da minha sintaxe. Então, por exemplo, eu vou colocar se E2 for maior ou igual a 3, beleza. Pus o ponto e vírgula, nota que apareceu aqui, ó, o valor se for verdadeiro, ou seja, se for realmente maior ou igual a 3. O que ele vai fazer? Eu vou usar um cálculo, então ele vai fazer a média desses 3 valores menos 1, certo? Então, ó, nota que eu coloquei a fórmula, né, novamente, tá? Eu coloquei uma nova fórmula, a média de B2 até D2 menos 1. Então, se aqui for maior do que 3, ele vai tirar a média e subtrair um ponto. Beleza, terminei? Ainda não. Por quê? Porque falta agora o valor falso. Como assim o valor falso? O valor se não for. Se não for, então vai ter a média, só que eu não vou descontar o menos 1. Eu não vou descontar esse um ponto da média. Então, eu vou colocar a média dele apenas. Ok.
e tenho que fechar um segundo parênteses. Por quê? Porque esse primeiro parênteses que eu fechei faz parte dessa média. Nota que tem a corzinha que ficou aqui, rosinha, e aqui o preto, né, esse parênteses pretinho está fechando do parênteses si. Beleza? Coloquei aqui, defini minha situação. Então, caso aqui tenha mais do que 3, vai tirar a média menos 1. Se não, não. Ok. Apertei o Enter. Então, nota que deu 6, né, uma dízima aí. Deu uma dízima periódica. Legal? Puxei um pouquinho para baixo aqui. Fiz, então, as minhas médias. Correto? Então, eu consegui fazer isso aqui. Então, ó, esse aqui, ele subtraiu. Eu vou acrescentar uma coluna aqui, só para vocês verem como que ficaria a média. Para vocês verem como que ficaria a média normal dele. Então, eu vou fazer igual média. Abro parênteses. Clico aqui. Beleza. Então, nota que a média real seria 7,666. Beleza. Por que que aqui deu 6? Porque aqui eu tenho um número maior do que 3. Que eu perguntei se fosse maior ou igual a 3. Então, esse aqui deu... Esse aqui não. Esse aqui, né, ele descontou. Esse aqui não. Esse aqui descontou. E esse aqui não. Por quê? Por causa dos números da falta. Ok? Entenderam essa questão aqui? Então, essa questão, ela é... Vou excluir aqui, né? Essa questão aqui é a condição da si. Você tem que ter o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. Beleza. Agora, eu vou colocar aqui uma situação usando ainda a fórmula si da seguinte forma. Caso a média... Deixa só eu arredondar aqui essa questãozinha aqui. Só para arredondar para 2 números aqui para ficar mais fácil. Ok. Caso aqui seja maior do que 6, o aluno passou. Caso for menor do que 6, ele reprovou. Então, no caso agora, eu tenho um texto. Então, eu vou colocar igual, claro, para ele reconhecer que é uma fórmula, se, abro parênteses. O meu teste lógico é esse aqui, ó. Essa nota for maior ou igual a 6, que é a minha média. Beleza? Coloquei meu teste lógico, ponto e vírgula, para separar. O que eu vou fazer agora? Como o Excel não aceita texto, obrigatoriamente eu tenho que pôr o texto entre aspas, para ele reconhecer que é um texto. Então, eu vou colocar, abro aspas, o valor se for maior. Se for maior, ele foi aprovado. Fecho aspas. Terminei? Ainda não. Por quê? Porque falta o valor se for falso. Então, vou separar a sintaxe novamente, com ponto e vírgula. Qual o valor falso? Ele vai dar reprovado. Ok, beleza? Então, fechei meu parênteses. Esse fulano aqui foi aprovado, tal. E eu tenho, então, alunos aprovados e reprovados. Correto? Então, essa aqui é um pouquinho sobre a explicação da fórmula si. Ok, pessoal? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que ficou aí, pode me seguir lá no Face, manda inbox que eu respondo, ou mesmo aqui pelos comentários, tá? Valeu, muito obrigado. Na próxima aula de Excel, que eu vou dar mais ainda umas 3 aulas, eu vou falar sobre a fórmula I e a fórmula OU, e caso, né, a fórmula se erro. Tá ok? Então tá, galera, um abraço aí, valeu. Dá um joinha aí embaixo, não deixe de curtir o canal não, porque isso aí me ajuda. Valeu, galera, um abraço.